Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Mas naquele dia, Jorge não voltou. Ele não abriu a barraquinha no dia seguinte. Ele não havia dito que passaria uma semana inteira, que seria só o fim da tarde, noite e início da manhã, e logo ele estaria de volta para abrir a loja no dia seguinte. Mas a tarde logo veio, a noite também, o dia seguinte também. Mas Jorge não veio. A loja não abriu e logo a polícia estava atrás dele. Não demorou muito e a notícia veio da pior maneira possível. Seu Jorge, ou o que sobrou dele, foi encontrado nas Colinas Lobos. A barraca estava completamente destruída e o corpo parcialmente comido. Descobri mais tarde que a morte dele foi tão estranha quanto os fenômenos que andam acontecendo comigo. Algo o atacou, sim. A polícia disse que foi onça e encerrou o caso. Mas a verdade é que, segundo alguns amigos e familiares, foram encontradas marcas de arranhões e pegadas de um animal grande, nada parecido com uma onça. Essas pegadas apareceram e sumiram do nada, como que se quem ou que estivesse atacado Jorge tivesse surgido do nada, atacado e depois simplesmente desaparecido. Quando o vento silencia. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Com tudo isso em mente, tive o ataque de pânico mais violento de todos. Gritava que a culpa era minha, enquanto ofegava, tremia e dizia que iria morrer, que Jorge ia se vingar de mim, porque a culpa era minha, porque eu deveria ter avisado. Neste dia, fui parar em uma emergência psiquiátrica. Lá, fui contido e tomei remédios na veia que me fizeram apagar. Pela primeira vez eu estava tendo uma ajuda especializada, não por vontade própria, mas por motivo de força maior. Segundo minha mãe, dormi por 2 dias. Quando eu acordava, segundo ela, grogue, eu ficava dizendo: Jorge, me perdoa, Jorge, Jorge. Quando não era isso, eu me debatia, mesmo tonto, dizendo que iria morrer. Pedia perdão à minha mãe por ter falhado. Só acordei melhor 2 dias depois. Apesar de estar aparentemente melhor, meu peito ainda estava apertado. Desde então, passei a tomar remédios fortes para dormir. A psiquiatra me diagnosticou com pânico e estresse pós-traumático e mais alguma coisa que eu não vou me lembrar o que. Em resumo, acredito que ela me diagnosticou como um louco e me encaminhou para um psicólogo. Dopado. Era assim que se resumia minha vida desde então. Minha irmã veio me ver e eu estava na casa de minha mãe. Fiquei 15 dias por lá,
até que meu corpo se adaptasse com os remédios. Minha mãe jamais deixaria eu sozinho tomando remédios que me deixavam tonto e dopado, ou esta não seria minha mãe. No fundo, gostava de seus cuidados, de ter alguém perto de mim. Voltar para casa, para mim, era um pesadelo. Meu coração acelerava só de pensar nisso. Dali em diante, tive outros episódios com ventania, mas, graças a Deus, não mais com pessoas próximas. O vento sempre vinha durante o banho, quarto fechado, e uma vez aconteceu comigo enquanto eu almoçava fora com minha mãe e irmã. Elas não viam nada, apenas diziam que meu braço apenas se arrepiava, mas o que eu sentia era uma forte corrente de ar, seguida de gritos, choros, lamentos, explosões. Logo em seguida, a notícia vinha nos jornais. O que eu percebia era que os primeiros episódios com o vento e que me levaram pessoas próximas, os sons e cheiros eram mais próximos e nítidos, acompanhado de visões também nítidas. Agora, com esses acontecimentos aleatórios que saíam na TV, um homem que matou uma mulher, um acidente, um assalto, eu ouvia, via, porém, embaçado, e o vento durava cerca de uns 3 segundos. Os gritos eram distantes e quase não sentia cheiros. Quase um ano havia se passado e eu já sabia identificar padrões entre essas ventanias. Porém, a normalidade não me livrou das crises de pânico que, apesar de menos frequentes, ainda existiam e eu ainda continuava a tomar remédios. Mas então, o dia chegou. O dia em que, pela primeira vez, o vento veio diferente de todos que eu havia sentido. Fui fazer uma visita ao meu escritório porque estava planejando voltar ao trabalho. Lá, alguns amigos me receberam e fizeram até uma festinha. Eu já estava aceitando melhor, agora que estava começando a entender alguns padrões e ficar mais aliviado pelo vento não estar mais me levando pessoas próximas. É claro que eu lamentava pelas pessoas que iam, mas não doía tanto e era isso que importava para mim. Eu não suportava mais sentir dor. Se fosse para viver com isso, tudo bem. Eu já havia aceitado que eu sempre era o primeiro a saber de alguma tragédia e já havia aceitado meu destino com isso. Mas então, que pelo menos, que não fosse com pessoas próximas. E essa coisa parecia ter me ouvido. Mas então aconteceu. Sem aviso, sem som, apenas vento, enquanto eu estava sozinho no escritório relendo algumas coisas. Os papéis voaram levemente, até uma corrente forte de ar me atingir na nuca, passando pelo meu rosto e fazendo um redemoinho tão forte que me deixou tonto e sem ar. Mas, diferente das outras vezes, não houve som e nem imagens. Apenas um estranho cheiro de fumaça que me fez tossir, mesmo depois que o vento parou. Esfreguei meus olhos. Eu não estava enxergando nada e tossia muito. Ei, cara, você tá bem? Parece que te ouvi gritar, disse Fernando, meu colega de trabalho. E que fedor de queimada é esse aqui? A última pergunta de Fernando me arrepiou. Então ele também sentiu o cheiro. Eu ainda estava processando o que ele havia acabado de me dizer sobre me ouvir gritar. Eu tinha certeza que não havia gritado. Eu não perdi a consciência durante os ataques de ventos e por isso tinha certeza. Eu não havia gritado. O que estaria acontecendo? Dessa vez eu não ouvi gritos. Não vi nada. Minha visão ainda se ajustando ao normal, como se uma fumaça densa tivesse dissolvendo. Mas então, outra pessoa ouviu? E era eu? Fui para casa ao invés de ir para a casa de minha mãe e, lá, chorei.
Chorei porque, justo agora que eu estava bem, pensando em voltar ao trabalho, todo o horror pareceu recomeçar em minha vida. Senti o pânico se formar e tomei meu remédio antes mesmo da crise se desencadear por completo e logo adormeci. Acordei algum tempo depois sentindo muito calor. Um som grosso e soprado veio de algum lugar, chegando aos meus ouvidos como respirar sinistro. Abri meus olhos e, nesse momento, vi o que estava fazendo barulho, que soou agora dentro do meu quarto. Uma lavareda vermelha estendeu-se de algum lugar quase até o teto, recolhendo-se em seguida. Sentei-me na cama abruptamente enquanto ouvi aquele mesmo som, a fumaça já começando a obstruir meus pulmões. Era isso. Minha casa estava em chamas. Levantei rapidamente e percebi que o chão estava quente. O fogo lambeu mais uma vez, na direita, na esquerda. Tossi enquanto avançava, assistindo a minha casa sendo lambida pelo fogo. Peguei o celular. Eu havia conseguido trazê-lo comigo. Ouvi estalos na casa e os vidros começaram a estourar. O fogo já lambia a parte de trás da casa com violência. Então, tentei a porta da frente que não cedeu ao esforço. Comecei a me desesperar. A ansiedade e o pânico que começava a se instaurar em mim me deram força suficiente para quebrar a fechadura com minhas próprias mãos. O calor já estava ficando insuportável, mas eu consegui finalmente sair e chamar os bombeiros. Foi a primeira coisa que fiz. O fogo misterioso consumiu boa parte de minhas coisas. Os bombeiros chegaram rápido, mas não foi o suficiente para salvar coisas como sofá, cama, móveis, roupas. Pedi uma avaliação de minha casa e, graças a Deus, a estrutura não havia sido tão comprometida, mas exigia reformas sérias. Minha mãe tentava me confortar, dizendo que pelo menos eu estava vivo. Eu tinha dinheiro para comprar outro imóvel e conquistar bens materiais novos, mas a verdade é que eu gostaria de ter morrido. Fiquei ainda mais deprimido e minha mãe teve que cuidar de toda a reforma da minha casa. Não pude voltar ao trabalho como estava planejando e isso me destruía por dentro. Certa vez, enquanto a minha mãe não estava em casa, tomei vários de meus remédios de uma vez só e dormi por 3 dias seguidos e tive de ficar internado. Quando acordei, minha mãe chorou ao pé da cama, pedindo que, por favor, que nunca mais tentasse contra minha própria vida, que ela faria de tudo para recuperar o que era meu. Pediu que eu contasse a ela o que estava passando e, nessa hora, eu só soube chorar. Pedi perdão e abracei minha amada mãe, mas eu estava esgotado por dentro. Contei para ela sobre os ventos, as mortes, as vozes e como o último, que culminou em um incêndio misterioso em minha casa, veio de uma forma tão diferente. Dessa vez, minha mãe me ouviu sem julgar. Ela pediu perdão por ter duvidado no início e afirmou que sim, ela não desacreditava totalmente no sobrenatural. Pediu também que, caso os ventos voltassem, eu podia contar para ela que iríamos analisar isso juntos. Senti-me acolhido daquela forma. Naquele momento, para mim, era a melhor sensação do mundo. Minha mãe, sem dúvidas, era a pessoa que eu mais amava na vida e, nessa hora, um sentimento, uma força surgiu de dentro de mim em forma de pensamento. Por essa mulher eu fico. Pela minha mãe eu farei esforço para viver. E foi o que aconteceu. Fui melhorando aos poucos, embora ainda internado. Era mais fácil agora que tinha alguém segurando em minha mão. Na verdade, ela sempre esteve lá. Eu é quem não confiei nela o suficiente e ela também não me passou a confiança necessária para isso. Mas agora eu sabia.
eu não estava mais sozinho. Recebi uma visita inesperada na véspera de minha alta definitiva. Era Fernando, pediu para conversar comigo. No meu trabalho, o que sabiam era de que eu não estava bem, mas poucos sabiam que eu estava passando. Comentei por alto quando tudo começou, mas parei de insistir quando percebi o olhar torto de meus colegas. Fernando foi um deles com quem comentei sobre os ventos. Ele nem disfarçou e riu na minha cara, mas agora ele estava ali diante de mim. Apertou minha mão e perguntou como eu estava, lamentando o que aconteceu com minha casa. Eu apenas balancei a cabeça, irritado com aquela pergunta. Se ele sabia o que aconteceu, somado ao fato de eu estar em um hospital, a resposta para aquela pergunta era óbvia. Mas eu não quis ser mal educado. Tudo indo. Acho que vou receber alta amanhã. Respondi, tentando demonstrar uma falsa alegria. Aliás, havia tanto tempo que eu não sabia o que era estar feliz. Sua mãe está fazendo um movimento lindo para arrecadar doações e reformar sua casa. Ajudei com gosto, viu? Sua casa vai ficar linda novamente. E que bom que você está aqui para ver. Senti um nó se formar em minha garganta. Mas antes que eu pudesse agradecer, ele segurou minha mão e olhou no fundo de meus olhos. Eu sei o que você passa. Agora eu sei. Me perdoe por rir da sua cara, amigo. Ele disse, claramente sem graça. Olhei para ele, confuso, mas de novo nem precisei perguntar. Desde o dia que eu senti aquele cheiro de queimada na sala, naquele mesmo dia eu senti também. Um silêncio pesado então se fez. Você sentiu o vento? Eu senti. Fiquei em silêncio, em respeito ao seu luto, pois eu sabia que ele havia perdido alguém. E quase como se pudesse ler meus pensamentos, ele revelou com voz triste e lágrimas nos olhos. Senti o vento no meu banheiro. Estava tudo fechado. Não tinha por onde toda aquela corrente de ar entrar. Ele veio seguido de sons de gritos e tiros. E ontem eu enterrei meu irmão. Meus sentimentos, murmurei sem saber o que dizer. Fernando enxugou os olhos. Foram traficantes. Estamos desconfiados de que era para ser eu o alvo, mas foi meu irmão. Ser advogado era bom, mas tinha seus riscos. Dependendo do tipo de gente que atendêssemos ou nos recusávamos a atender por saber que aquilo era caso perdido, éramos ameaçados e perseguidos. Sempre foi assim. Isso nunca aconteceu comigo, e era a primeira vez que eu vi um caso tão próximo desde que me formei em advocacia. Eu sinto muito, muito mesmo, continuei a murmurar. Ele enxugou os olhos. Eu vim aqui te contar isso e te pedir perdão por não ter acreditado. Tudo bem, falei, apertando sua mão. Só que aconteceu de novo. De novo? Me espantei porque normalmente quando o presságio do vento vinha e se cumpria, levava meses até que outro episódio acontecesse novamente. Fernando havia acabado de me falar que sentiu o vento no mesmo dia em que sentiu a fumaça no meu escritório quando o vento maldito veio me visitar. O que significava que não havia nem 7 dias que o irmão dele havia falecido. Voltei do enterro do meu irmão ontem e estava no meu quarto quando aconteceu. Mas dessa vez, ele só soprou. Não houve barulho, nada. Apenas uma ventania que foi
tão repentinamente quanto havia chegado. Nessa hora, arrepiei. Havia acontecido comigo. Eu também não ouvi gritos, nada. Apenas o cheiro da fumaça. Espera! E o cheiro? Nada! Fernando balançou a cabeça em sinal negativo. Eu também senti esse, e foi no escritório. Também não ouvi gritos, nem vi nada junto do vento, só o cheiro da fumaça. E o que aconteceu vocês já sabem, todos sabem. Disparei, nervoso. Não, meu amigo, não houve cheiros, imagens. Apenas o som do próprio vento que assoviou alto em meus ouvidos. Mas foi só isso. Eu tô assustado. Com ele, então, algo havia sido diferente. Mais diferente do que havia sido comigo. Então, nada houve. Apenas o vento e sua presença sibilante, mais silencioso do que o meu. Temi o que aquilo poderia significar, embora algo dentro de mim já parecesse gritar o que poderia ser. Continua. A história que você acabou de ouvir foi escrita por Tainá Lima. Narração, produção e edição de áudio, Tainá Lima.